Meu nome é Edenilton Salvador e este é o AB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba. As declarações da Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, à Associação Paulista de Jornais no final do ano passado, apontando, abre aspas, gravíssimos problemas de infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga, em protesto contra a possibilidade de o CNJ ter sua atividade limitada, foi um dos motivos para a instalação de uma crise no Judiciário. E para falar sobre polêmica que envolve o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Supremo Tribunal Federal, convidamos hoje o doutor Frederico Alberto Blau. Como vai, doutor? É uma satisfação poder comparecer hoje no seu programa, porque o tema em pauta suscitou uma série de controvérsias no mundo jurídico, atingindo até mesmo a população pela frequência do noticiário na imprensa. Muito bem, doutor. Dr. Frederico Alberto Blau é advogado, mestre em Direito Comercial, professor de Direito Empresarial e consultor de empresas. Foi vereador por 2 legislaturas, secretário municipal de Finanças e procurador do município de Piracicaba. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é, como é formado e qual a finalidade do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, foi criado pela Emenda Constitucional 45. E é o órgão responsável pelo controle externo do Poder Judiciário. E pode atuar em todas as esferas judiciais, desde as varas de primeiro grau até os tribunais, com exceção do Supremo Tribunal de Justiça. Ele é presidido pelo presidente do STF e tem como corregedor um ministro do STJ. As declarações da Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, que descontentou a classe ao apontar bandidos de toga no Judiciário, em protesto contra a possibilidade de o CNJ ter sua atividade limitada, estão sendo vistas como um dos motivos da instalação da crise no Judiciário. Mas parece que a polêmica entre CNJ e o STF não é recente, né? Efetivamente, a polêmica entre o Supremo e o CNJ é antiga e vem desde a sua criação em 2005, envolvendo a transparência da justiça brasileira, numa reação corporativa à instituição judiciária, em descompasso com os valores republicanos de impessoalidade e transparência. No último dia de funcionamento do STF, em 2011, os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, atendendo a pedidos de associações de juízes, deram liminares suspendendo investigações do CNJ. Pergunto para o senhor, o CNJ tem ou não tem competência para investigar e se tem, em quais situações? Ao atender os pedidos de 3 associações de juízes, os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Antônio Mello concederam liminares, esvaziando os poderes do CNJ. Medidas essas que, embora concedidas em caráter provisório, tiveram efeito imediato, haja vista que foram prolatadas no último dia de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça tem competência para esse tipo de situação. Dr. Blau, pouco antes de sua posse como presidente do Tribunal de Justiça, que é a maior corte do país, o desembargador Ivan Ricardo Garizo Sartori comparou práticas investigativas do CNJ às da ditadura. O CNJ tem atropelado direitos? O CNJ não tem atropelado direitos da magistratura, nem extrapolado suas funções. O que acontece é que, em 2010, o CNJ pediu ao COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras, órgão do Ministério da Fazenda, a movimentação financeira de 2.017 juízes do país inteiro.
A varredura apontou movimentação estranha de 3.400 pessoas, sendo certo que alguns juízes nem declaração de renda apresentavam. Verificaram-se ainda alguns privilégios favorecendo ministros e desembargadores que receberam de uma só vez valores tipificados como auxílio moradia. Isso suscitou a pendenga. E por que o senhor acha que ocorreu o proativismo do CNJ? O proativismo do Conselho Nacional de Justiça não teria ocorrido se as corregedorias estaduais funcionassem efetivamente. Na realidade, ele veio equacionar uma lacuna, a permitir que a sociedade pudesse exercer controle sobre o funcionamento do judiciário, poder exageradamente fechado e corporativista. Qual é, então, o papel do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça? O papel do CNJ é aquele que a ministra Eliana Calmon vem tentando implantar com uma resistência muito grande dos tribunais, especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ela visa é implantar transparência plena nos tribunais. Porque isso é o que a população espera do Poder Judiciário. E não tem sido conseguido com a velocidade que ela pretendia. Isso levou a uma oposição muito grande, inclusive do próprio presidente do Supremo Tribunal, que é também o presidente do CNJ. E o que mudou com a instalação do CNJ? Poderíamos dizer que, com a instalação do CNJ, privilégios vieram a se tornar públicos e desgastaram o Poder Judiciário, pois alguns integrantes, principalmente dos tribunais estaduais, se julgavam imunes a qualquer fiscalização. Com o ativismo do CNJ, essa situação se agravou e houve uma onda contrária à posição da atual corregedora, criando um impasse em que nos encontramos no momento. O Judiciário é um dos três poderes da República e o STF é a instância máxima. Deve o Judiciário ser um poder como os outros dois? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada, operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais renomados operadores do direito. Hoje estamos recebendo a presença do ilustre doutor Frederico Alberto Blau, que é advogado, mestre em Direito Comercial, professor de Direito Empresarial e consultor de empresas. Dr. Blau foi vereador por 2 legislaturas, secretário municipal de Finanças e procurador do município de Piracicaba. O nosso convidado está falando sobre a polêmica que envolve o Conselho Nacional de Justiça e o STF. E a pergunta antes do intervalo a ser respondida é a seguinte: o Judiciário é um dos 3 poderes da República e o STF é a sua instância máxima. Na sua opinião,
Deve o judiciário ser um poder como os outros? O judiciário é um dos 3 poderes da República e o STF, sua instância máxima, inegavelmente. A resposta é não. Não deve o judiciário ser um poder como os outros, porque sua imagem é vital para a democracia. Sem sua correção e valores, seria o Estado privado de um dos seus alicerces. Sendo certo que o STF vem ocupando ultimamente novo espaço político, face ao vácuo do legislativo. Para isso, basta lembrar, por exemplo, a questão do divórcio. Quem decidiu o problema foi o judiciário e não o legislativo. A polêmica em torno da competência concorrencial ou subsidiária do CNJ, em relação às corregedorias dos tribunais, desgastou o judiciário? Diríamos que o dissenso entre a presidência do STF e a corregedoria do SNJ desgastou o judiciário, que terminou o ano com a imagem arranhada. Pode-se dizer que a turbulência se deveu ao fato de o CNJ estar tentando cumprir de verdade o seu papel, encontrando apoio na maioria dos juízes corretos e honestos, nos advogados, na OAB e na população que lê jornal. Com a posse do desembargador José Renato Nalini na Corregedoria do Tribunal de São Paulo, vai continuar a resistência do Tribunal Paulista ao CNJ? Ao responder ao jornalista do jornal O Estado de São Paulo, na edição de 31 de dezembro, o novo corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou que o desencontro é mais uma questão de forma do que de conteúdo. Ele deixou claro que não vê na ministra Eliana Calmon uma desafeta da toga. Pretende apenas disseminar boas práticas. Portanto, espera-se uma convivência, se não amigável, pelo menos em torno de uma disposição favorável aos 2 tribunais, Supremo e o Tribunal Paulista. A polêmica entre o CNJ e o STF prejudica o país? Toda polêmica é útil, porque põe à luz do dia visões divergentes. E no direito existe sempre uma tese e uma antítese. Aí, em busca de uma terceira posição mais satisfatória para todos os envolvidos, espera-se que haja um entendimento que leve ao pleno funcionamento do CNJ. E qual é a posição da OAB Federal em relação à diminuição dos poderes do CNJ? Para a OAB, através da sua direção nacional, o trabalho do CNJ tem dado inestimável contribuição à democracia e aos ideais republicanos, focalizando irregularidades do judiciário, verificando disfuncionalidades e notória morosidade, privilégios corporativistas hoje inadmissíveis. Poder que não se abre à análise externa corre o risco de se encastelar em privilégios e interesses puramente corporativos. Transparência é outro nome da moralidade. Não podem os advogados se omitir neste momento, deixando de hipotecar irrestrita solidariedade ao CNJ, na pessoa de sua corregedora, para que continue atuando com o mesmo destemor e a confiança até aqui demonstradas. Dr. Blau, os jurisdicionados, ou seja, a população que utiliza o judiciário, tem acesso ao CNJ? Os jurisdicionados, eles têm acesso ao CNJ, pois qualquer reclamação contra membros ou órgãos do Poder Judiciário podem ser feitos tanto à Corregedoria dos Tribunais Estaduais, como diretamente no CNJ,
pois a competência do Conselho Nacional de Justiça é concorrencial e não subsidiária das corregedorias estaduais. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez eu quero agradecer o doutor Frederico Alberto Blau por atender o nosso convite. Muito obrigado, doutor. Para nós foi uma satisfação estar aqui discutindo um tema de interesse não só da classe dos advogados, mas de interesse de toda a comunidade brasileira. Nesta oportunidade, nós parabendamos o Dr. Salvador pelo programa que vem apresentando e fazemos votos de que ele tenha perenidade e que possa vir ao encontro de novos temas, novos assuntos, todos eles ligados à advocacia e ao judiciário. Muito obrigado. Este foi mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Eu quero agradecer os nossos telespectadores, todas as pessoas que têm enviado e-mails para nós, com sugestões que serão aproveitadas, e lembrar que a OAB Piracicaba continua com uma campanha contra maus tratos infantos juvenis. Está aqui a nossa campanha, né? Violência contra a criança e adolescente, denuncie, Disque 100. E quero dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupindo Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos e o Omni.